Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas para todos vocês à nossa aula de número 27 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar a relação que nós podemos estabelecer entre os pronomes e a coesão dos textos, nas frases. Então, o assunto da nossa aula é este, os pronomes e a coesão. Eu gostaria que vocês pegassem lá o caderno de vocês de língua portuguesa, deixassem separado junto com lápis, caneta, borracha, para vocês fazerem anotações durante a aula, certo? Então, enquanto vocês vão separando o material, eu vou apresentar os objetivos para a nossa aula, que são: reconhecer o uso dos pronomes como recursos que contribuem, na continuidade do texto, que é a nossa coesão textual. Como é que esses pronomes podem nos auxiliar para que o texto se torne mais claro, mais coeso e com mais sentido? Ok, pessoal? E para iniciar, nós vamos ler um texto do Luiz Fernando Veríssimo que se chama Ela. E aí eu gostaria de provocar vocês um pouquinho ali o raciocínio. Do que é que vocês acham que um texto chamado Ela trata? Qual será o assunto de um texto chamado Ela? A ideia não é acertar, pessoal, é a gente pensar um pouquinho, raciocinar, usar a massa cinzenta aqui e imaginar qual seria o assunto de um texto chamado Ela. Vamos ver então? Não tem problema se você não acertar, é só uma brincadeira aqui para a gente descontrair um pouquinho, tá? Então, olhem só. E durante a leitura, vocês já vão conseguir identificando quem é ela, tá? Então, ela, Luiz Fernando Veríssimo. Ainda me lembro do dia que ela chegou lá em casa. Tão pequenininha, foi uma festa. Botamos ela num quartinho dos fundos. Nosso filho, naquele tempo só tinha o mais velho, ficou maravilhado com ela. Era um custo tirá-lo da frente dela para ir dormir. Combinamos que ele só poderia ir para o quarto dos fundos depois de fazer todas as lições. Certo. Eu não ligava muito para ela, só para ver futebol ou política. Naquele tempo tinha política. Minha mulher também não via muito. Um programa humorístico de vez em quando. Noites Cariocas. Lembra do Noites Cariocas? Lembro, vagamente. Então esse é o nosso texto. E aí, descobriu quem é ela? Quem é esse ela aí na história? E aí, você imaginou que fosse quem fosse? Compreenderam realmente quem é? Ela é a nossa televisão, O nosso narrador está conversando, o narrador personagem conversando com uma outra pessoa e falando da televisão que chegou pela primeira vez na sua casa. Tá vendo? Olha só o início do texto. Quando ele diz: ainda me lembro do dia que ela chegou lá em casa. Nós temos um narrador personagem. Ele próprio narra a história, Eu me lembro, Eu sou personagem da história, estou contando a história de como é que foi a chegada da primeira televisão na minha casa. E ele conversa com um amigo dele, E aí, alguém imaginou que fosse uma televisão? Acho que jamais, O Luiz Fernando Veríssimo, ele tem essa característica nos seus textos, ele nos surpreende com a escrita e sempre tem algo muito assim inusitado nas suas produções. Vale a leitura. Quem gostou pode pesquisar mais sobre o escritor que vai amar os textos, tá? Então, como eu disse para vocês, a ideia não era vocês acertarem. Então, quando eu perguntei aqui, sua hipótese se confirmou? Para a gente perceber que um bom texto faz sim essa surpresa também, Jamais a gente imaginava que ela era a televisão, tá? Vamos compreender melhor, então, as palavrinhas do texto que provam para nós que ela é a televisão. E o que a prof propôs aqui para vocês?
A gente volte lá no texto e observe isso. Eu até deixei as palavras de outra cor, não sei se vocês perceberam. Vamos voltar lá. Olhem só. Em verde. Era um custo tirá-lo da frente dela para ir dormir. Porque aqui, ó, no início da história, ainda me lembro do dia que ela chegou lá, tão pequenininha, poderíamos pensar que fosse uma criança, uma menina, né? Tão pequenininha. Mas daí, quando botamos ela no quartinho dos fundos, já caiu por terra a hipótese, né? Você não vai colocar uma criança lá no quartinho dos fundos. Não tem lógica. E quando nós percebemos que o filho ficou maravilhado com ela, né? Imaginem alguém que nunca viu uma televisão anos atrás e viu pela primeira vez a TV. O menino ficou maravilhado. E com muito custo, os pais conseguiam tirá-lo da frente dela. Isso comprova que é uma televisão. E notem que nós estamos falando em pronomes e a coesão do texto, né? O nosso assunto foi apresentado, qual era o assunto? A relação que existe entre pronomes e a coesão textual. Só aqui, ó, no primeiro parágrafo, nós temos 3 vezes a palavra ela repetida. Como é que nós podemos melhorar essa repetição aí para que o texto fique mais claro, mais coeso, mais objetivo? Nós podemos substituir essas palavras. Posso manter a primeira vez o pronome ela e posso trocar, por exemplo, por aparelho, né? Por televisão, já que eu sei o que é, né? E a palavrinha dela, que também é um pronome, de mais ela, né? Da frente dela. Vejam na sequência da história que novamente nós temos expressões que comprovam para nós que ela era a televisão. Olhem só. O nosso personagem diz que só usava ela para ver futebol ou política. Então, ele só assistia os jogos, né, que ele gostava, provavelmente, e política, né? Naquele tempo tinha política na TV, a propaganda eleitoral gratuita, né? A mulher dele também não via muito. A palavrinha via também prova para nós que é uma televisão, né? Um programa humorístico de vez em quando ela assistia, né? Chamado Noites Cariocas. E ele conversa com o amigo dele. Lembra do Noites Cariocas? Lembro vagamente, ele diz. A prof deixou só um trecho aqui, tem reticências, que o texto continua, mas ele é um pouquinho extenso, por isso que eu coloquei para vocês ali no início da aula. Vocês podem pesquisar e ler mais, né? Então, já encontramos as palavrinhas que comprovam que ela é a nossa televisão, né? Que a prof colocou em destaque lá para vocês. E, se vocês forem contar no texto, vocês podem voltar depois de contar quantas vezes tem repetido a palavra ela só nesse trechinho, vocês vão perceber que são 7 vezes. 7 vezes está o pronome ela, né? Ela. E o que é que nós podemos pôr no lugar? Como a prof já sugeriu, ou a palavrinha televisão, ou a palavrinha aparelho, por exemplo. Eu estou substituindo o pronome ela por uma outra expressão equivalente e eu estou ajudando na construção de um texto mais significativo, mais coeso, tá? Vejam só como é que eu poderia fazer. Botamos ela num quartinho dos fundos. Vou tirar esse ela aqui. Botamos a televisão num quartinho dos fundos. Mais um exemplo. Nosso filho, naquele tempo, só tínhamos o mais velho, ficou maravilhado com ela, trocando. Ele ficou maravilhado com o aparelho, né? Eu troquei a palavrinha ela já 2 vezes. Tirei aqui, troquei por televisão. Tirei aqui, troquei por aparelho. No restante da oração eu não mexi. Dessa forma eu estou evitando, né, essa repetição, mas eu digo a mesma coisa, eu não troco o sentido. Então, como é que ficaria o texto? Ó?
Mais um trecho aqui. Nosso filho, naquele tempo, só tínhamos o mais velho, ficou maravilhado com ela. Era um custo tirá-lo da frente dela para ir dormir. Combinamos que ele só poderia ir para o quarto dos fundos depois de fazer as lições. Alguma semelhança com a vida real aí, pessoal? Pode assistir só depois de fazer a lição? Talvez, né? E nesse trecho, que palavras eu poderia usar para substituir a palavra filho? Né? Que palavras eu usei para substituir a palavra filho nesse trecho? Vamos ver? Deixa eu voltar lá. O lo e o ele, vejam só. Era um custo tirá-lo da frente dela para ir dormir. Para não repetir a palavra filho, se utilizou o pronome, né? Nós combinamos o ele com o o e transformou-se em tirá-lo. Vejam só, vou voltar lá no texto normal. Aqui, ó, era um custo tirá-lo da frente da televisão. Em vez de escrever de novo filho, que é que o autor fez, usou um pronome no lugar da expressão. Está subentendido que é ele o menino, né? E a palavrinha ele também, olhem só. Combinamos que ele quem? O filho, só poderia ir para o quarto dos fundos depois de fazer as lições. Então, aqui foi o contrário, né? Anteriormente, nós tínhamos a palavra ela repetida várias vezes e a prof sugeriu para vocês como é que nós poderíamos fazer essa troca, essa substituição, trocando a palavra ela por televisão ou a palavra ela por aparelho. Mas aí, de repente, vocês podem estar se perguntando, mas por que é que o Luiz Fernando Veríssimo me escreveu um texto cheio de ela repetido? Será que ele, enquanto escritor, não sabe disso? Pessoal, ele fez de propósito. Por quê? Para chamar a atenção nossa, né, como leitores, para que nós ficássemos intrigados em descobrir quem é ela. Ele não quis entregar de bandeja já no começo da história para nós que era de uma televisão que ele estava falando. Tá? Então, nesse caso, o que é que a professora quer frisar? Que não foi um erro, porque foi intencional. Existe uma diferença entre fazer uma repetição intencional com o objetivo de fazer uma repetição sem sentido. Nesse trecho aqui, ó, por exemplo, do filho, se ficasse repetindo filho, filho e filho, não teria objetivo. Percebam? Vou voltar ao trecho todo aqui para vocês observarem a diferença, né? Já imaginaram se o Luiz Fernando Veríssimo tivesse escrito filho, que já está aqui? De novo, era um custo tirar o filho da frente da televisão. Combinamos que o filho só poderia ir para o quarto dos fundos depois de fazer todas as tarefas. Não tem objetivo ele ficar repetindo, né? Diferente do texto inicial, no qual ele repetiu intencionalmente a palavra ela com o objetivo de chamar atenção. Ok, pessoal? Conseguiram compreender? Então, não é que você não pode ter repetição nunca. Se ela tem um objetivo, você pode sim fazer essa repetição, tá? Muito bem. Então, só para concluir, né? Esse ele aqui é um pronome pessoal reto e esse lo, que a prof colocou aqui, é um pronome pessoal oblíquo que nós já estudamos. E as regrinhas de transformação aqui, né? Ó, o tirar era um pronome terminado em R, então acrescento o L, que isso nós já vimos também, ok? O prof vai finalizando a aula, né? Com essa explicação para vocês, essa reflexão da repetição, que ela pode sim acontecer de maneira intencional, desde que com o objetivo, como foi o caso do uso do ela repetido pelo Fernando Veríssimo, porém, quando eu não tenho essa intenção de chamar atenção para nada, eu vou utilizar os pronomes, ou retos, ou oblíquos, né, para fazer a troca e deixar o texto de maneira mais clara, mais coesa. Ok, pessoal?
Agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam, nós temos atividade para fazer sobre esse assunto e a gente se vê numa próxima aula, ok? Até mais. Tchau!